27 de dezembro, mas os conteúdos não param, porque o Prime Video lançou ontem à noite, dia 26. Na verdade, a data oficial de lançamento é hoje, dia 27, né? Mas enfim, eles sempre liberam um pouquinho antes. A continuação de Minha Culpa, filme que foi sucesso no Prime Video no ano passado. Esse novo filme se chama Sua Culpa e vai continuar a história aí da Noah e do Nick. E eu assisti o filme ontem, assim que ele foi lançado, decidi que eu tinha que vir conversar sobre esse filme com vocês. Já tava na minha agenda, no meu cronograma, falar sobre essa história, e eu sei que muitos de vocês também vão assistir aí ao longo dos próximos dias. Então é isso, nesse vídeo a gente vai conversar sobre Sua Culpa, o novo filme do Prime Video, que é continuação de Minha Culpa. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, filmes, séries e outros assuntos, então se você se interessa por este tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui, eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar. Vamos então ao que interessa, vamos conversar sobre esse filme. Eu quero confessar pra vocês que quando o primeiro filme foi lançado, eu não assisti logo de cara. Na verdade, eu demorei bastante tempo pra assistir. Eu assisti recentemente. Dei play não tem acho que nem um mês no primeiro filme. Então eu perdi um pouco o hype, né? Eu não tava ali fazendo parte desse movimento quando ele aconteceu, quando todo mundo ficou viciado na história desse casal. Por conta disso, a gente não teve vídeo aqui no canal, por exemplo, do primeiro filme. Mas acho que tudo bem, a gente vai ter agora do segundo. E eu prometo que a gente vai ter do terceiro também, né? Porque são 3 livros nessa história e cada um desses livros vai virar um filme pelo Prime Video. O primeiro é Minha Culpa, o segundo é Sua Culpa e adivinha o nome do terceiro? É fácil. Nossa Culpa, com previsão de lançamento acho que pra 2026, se eu não tô enganada. E aí quando o próximo filme for lançado a gente volta a conversar sobre ele também. Mas vamos dar um geral, né? No primeiro filme a gente conheceu o Nick e a Noah. A mãe da Noah se casa com o pai do Nick e aí os dois são obrigados a conviverem juntos ali na mesma casa. E aí, obviamente, eles acabam se apaixonando. E tem aí um problema, né? Tem uma questão. Em teoria, os dois são meio irmãos. Algumas pessoas de fato veem um problema nisso, outras não tanto. Eu acho que eu fico ali no meio do caminho. Eu não sei direito. Eu acho que é um pouco esquisito os dois serem meio irmãos, mas eles não são necessariamente meio irmãos, porque eles não cresceram juntos, eles não foram criados juntos, só que os pais são casados, então é um pouco complexo. No mínimo, é complexo. Tem gente que acha bem problemático, tem gente que acha que não tem problema nenhum. Eu não sei direito o que eu acho, mas eu tô investida nessa história e eu já aceitei esse conceito. E aí os dois, eles passam por muitas coisas no primeiro filme, porque o pai da Noah, que tava preso, que é meio criminoso, tentou matar ela, já volta pra tentar sequestrá-la e matá-la de novo. E aí, também no meio do filme, tem umas corridas de carro, porque a Noah também adora carros velozes, porque ela aprendeu isso com o pai dela, e o Nick participa de corridas de carro. Tem várias coisas inusitadas acontecendo no primeiro filme. Mas quando o primeiro filme acaba, os dois estão juntos, eles acabam ficando juntos, né? Eles estão ali no relacionamento, mas é meio escondido dos pais por toda essa questão familiar que existe. E aí o pai dela faleceu e as outras pessoas envolvidas ali, o outro cara, né, Ronnie, envolvido nessa história toda que ajudou a tentar sequestrá-la, vai preso. Então é isso mais ou menos que a gente tem no primeiro filme. Nesse segundo filme, a gente tem outras várias coisas acontecendo. Quando o filme começa, a gente tá ali no aniversário de 18 anos da Noah. Ela é finalmente maior de idade, então esse problema, que era um outro problema que tinha entre os dois, ele é checado, né? Ele é diminuído, não existe mais. O Nick era um pouquinho mais velho do que ela, não muito, né? Mas ele era maior de idade e ela não. Agora ela é maior de idade, então menos mal. Só que aí a gente vê claramente que tem uma questão, um problema, que é o Nick não tá no aniversário dela, o que é muito estranho, porque ele venera o chão que ela passa, né? Mais pra frente a gente vai descobrir que ele tava trabalhando num projeto lá em São Francisco e que isso também foi uma das formas que os pais tentaram encontrar pra mantê-los afastados. Porque eles acham que os pais não sabem direito que eles estão juntos, mas claramente os pais sabem. Então acho que aqui nesse segundo filme, eles enfrentam vários obstáculos, muitos obstáculos. E isso, na minha visão, por vezes, é um problema porque eu sinto que o tempo todo tem muita coisa acontecendo e nenhuma das coisas que acontecem, elas têm tempo suficiente para ser desenvolvidas. Então a gente tem aqui os pais tentando atrapalhar o relacionamento dos dois. Primeiro com esse negócio, né, de São Francisco, então eles passaram o último ano desde que o primeiro filme, né, na cronologia dos fatos, aconteceu meio distantes, porque o Nick estava trabalhando em São Francisco, então só vinha de vez em quando. Mas aí, quando o filme começa, ele decide voltar, ele não quer mais ficar em São Francisco. Ainda assim, os pais estão ali o filme todo tentando colocar empecilhos no relacionamento dos dois. O Nick volta, ele decide trabalhar com o pai ali na empresa do pai, só que o pai também contrata uma outra estagiária, a Sofia.
E os pais, os dois, né, a mãe dela e o pai dele, querem que aconteça alguma coisa entre o Nick e a Sofia, porque de repente se o Nick se interessar pela Sofia, ele e a Noah vão terminar, né, e seria uma coisa positiva para os pais. Os pais estão determinados a tentar separar os dois. Então tem esse ponto acontecendo. Mas tem outras coisas também. A Noah, ela vai pra universidade, ela saiu do ensino médio, né? A gente vê ela saindo do ensino médio, ela vai pra universidade. E aí decide então que ela vai morar, tipo, numa espécie de dormitório da faculdade, o que pra mim também não entendo muito o conceito. Não entendo muito o conceito. Porque se você mora na mesma cidade que você vai fazer faculdade, por que é que você vai morar num outro lugar? Mas tudo bem, vamos embarcar na ideia aqui, né? Então a Noah vai morar num outro lugar, e ela vai, num outro apartamento, e ela vai dividir com uma outra menina que também vai estudar ali junto com eles. E aí, aos poucos, a gente descobre que essa outra menina também tem um passado com o Nick, porque aparentemente existem duas pessoas nessa cidade. E essa garota, a gente descobre, ela namorou o Nick por alguns meses, os dois sofreram um acidente de carro, e aí ela ficou doente no hospital. Quando ela saiu do hospital, ele já tava com outra namorada, o que foi bastante babaca da parte dele, mas ela começou a perseguir ele, né? Então, por conta disso, fica subentendido ali, ela acabou passando os 2 últimos anos viajando, né? Ela tirou 2 anos sabáticos depois de tudo que aconteceu pra lidar com tudo isso. Mas claramente, ela é meio doida da cabeça. Ela não é normal. Então a gente tem ela aí tentando atrapalhar a Noah e o Nick. E ela se envolve com 2 outras coisas que estão acontecendo no filme também. Então tem um outro vizinho delas, que também estuda na faculdade, é um pouquinho mais velho, eu acho. E essa menina, que é a Briar, ela quer fazer de tudo pra Noah acabar ficando com esse cara pra ela terminar com o Nick. Então esse cara aparece aí em alguns momentos, e a gente volta a falar sobre ele quando a gente for comentar sobre o final do filme. Mas essa menina também se envolve com a mãe do Nick, porque no primeiro filme a gente viu que o Nick, em teoria, ele foi abandonado pela mãe dele, e isso era um grande trauma na vida dele. E aí, uma outra questão desse filme é que a mãe aparece e tenta contato com ele ao longo do filme todo. E aí a Briar tenta facilitar isso em algum momento, porque ela sabe que ela vai causar problemas na família. Então, comecem a listar a quantidade de coisas que acontecem nesse filme. É muita coisa. Pra além disso, a gente também tem o Ronnie, que era do primeiro filme, que tá preso, e aí do nada ele consegue sair, e aí ele quer participar de uma corrida de carros com o Nick, e aí no meio a Noah aparece também, e os três embarcam junto com um amigo, né, do Nick, o Lion, numa corrida que é uma sequência que acontecem coisas absurdas no meio da corrida. Então eu acho que o que eu tô dizendo, e eu quero me aprofundar em algumas das coisas que eu mencionei, é que tem uma quantidade de coisas acontecendo nesse filme que o próprio filme não consegue lidar. Então são 2 horas de filme, não é um filme curto, né? É um filme longo, e ainda assim tem 1 milhão de coisas acontecendo, e eu sinto que nenhuma dessas coisas ela é explorada bem o suficiente. Elas ficam todas ali meio na superfície, e o resultado disso pra mim é um filme um pouco mais bagunçado. Claro, a gente ainda tem a química entre a Noah e o Nick, que é o que sustenta essa história. Eu acho que é por isso que esse filme faz tanto sucesso, né? Esses filmes, essas histórias fazem tanto sucesso, porque os 2 atores têm muita química. Então a gente tá torcendo por eles, a gente quer que eles fiquem juntos, né? Que eles encontrem uma forma de ficar juntos. Então eu acho que isso talvez seja a parte mais legal desse filme. Ainda assim, gente, foi um filme que me tirou muitas gargalhadas por N motivos. Tem muitas coisas absurdas acontecendo aqui. Mas uma coisa que 2 coisas em relação a Noah e o Nick me fizeram rir muito. Tem trocentas cenas de sexo nesse filme, nos lugares mais inapropriados possíveis. E aí, de repente, pessoas entram, coisas acontecem. Então eu ri bastante durante as cenas de sexo. E é uma quantidade mesmo, assim, tipo, várias cenas, uma atrás da outra. E eu não sei porquê, mas eles sempre decidem transar em lugares inapropriados. Fora isso, eles fazem várias vezes ao longo do filme piadas com o fato deles serem, em teoria, meio irmãos, né? Então, eu ri muito na piada do sanduíche de irmãs, porque o Nick tem uma outra irmãzinha, né, por parte de mãe, depois a gente descobre que na verdade é por parte de pai também, vira uma outra questão nesse filme, mas ela e a Noah se aproximam, então tem algumas cenas ali delas junto com o Nick, e aí elas brincam de, sanduíche de irmãs, e aí elas pulam em cima dele. E aí depois, no final, quando tá tendo a cena da corrida, que eu quero falar sobre a cena da corrida depois, a Noah e o Nick decidem pegar os carros. Cada um tá dirigindo um carro, né? E aí eles decidem imprensar o Ronnie no meio da corrida. E consigo. A Noah vira pro Nick e fala, sanduíche de irmãos, então. Ou ele chama ela também em outros momentos de irmãzinha. Um pouco demais, talvez, mas é engraçado. E aí também tem uma outra piada com isso, que é, ele tá no telefone com a Noah, e os dois são super carinhosos um com o outro, e a Sofia fica tipo...
Ela não é sua irmã? E ele fala, nós somos uma família muito unida. E aí essa piada é repetida umas 2 vezes e toda vez que essa piada era repetida, eu gargalhava. Então eu acho que também é um ponto positivo, né? Se a gente for pensar, é engraçado que o filme decida brincar com essa ideia mesmo, né? Tipo, esse é o conceito, os dois têm uma relação familiar complicada. Em teoria, eles são meio irmãos, então todo mundo sabe que isso é complexo. Vamos fazer piada disso, né? Vamos rir disso e o filme faz isso várias vezes. Falando especificamente agora da cena da corrida, pra mim ela acontece do nada. Eu acho que assim, uma outra coisa que esse filme tenta fazer, diferente do primeiro, por exemplo, é dar mais espaço pro melhor amigo e pra melhor amiga ali do Nick e da Noah, né? Que são o Lion e a Jenna. Os dois são um casal, eles já aparecem no primeiro filme, mas aqui eles ganham um pouco mais de espaço. É interessante isso, né? Eu acho que é legal que os dois não sirvam só de apoio pra história principal. Afinal, não é muito legal a gente ver, personagens negros numa história que só são, o melhor amigo ou a melhor amiga. Aqui eles ganham um pouco mais de espaço. Eles têm uma questão que é, a Jenna tem muito dinheiro, a família dela é muito rica. Mas o Lion não. O Lion tá passando por dificuldades financeiras. Ele tem uma oficina, né, que na verdade é da família dele, mas o irmão dele tá preso na cadeia. Só que, ao dar espaço pra esses dois personagens, é mais uma narrativa que o filme incorpora. E eu já falei pra vocês que o filme tá cheio de informações, cheio de coisas que não conseguem ser bem desenvolvidas porque a gente não tem tempo suficiente pra fazer isso num filme de 2 horas. Inclusive, a minha crítica ao enredo que o Lion ganha, por exemplo, é que tem toda uma questão ali da oficina com o irmão dele aparece, aí parece que o irmão dele tá na prisão, né, tá preso. Aí parece que isso vai pra algum lugar, mas também não vai direito. Aí, pra tentar conseguir dinheiro pra oficina, eles precisam levar cocaína pra um cara que depois acaba sendo o irmão do Ronnie que tá preso. Essa cena pra mim é absurda. Com todo respeito, eles vão parar ali num lugar mequetrefe, mas tudo bem. E aí, do nada, tem uma situação ali com outro cara que tá na balada que não tem nada a ver com a droga, inicialmente. E ele tá ali querendo meio dar uma enfrentada no Nick e tal. E a Noah, pra tentar sair da situação, pega um drink e vira na cabeça dele do absoluto nada e começa uma pancadaria do absoluto nada. Tipo assim, do nada. Eles vão presos e eu ficava assim pro filme, tipo, por quê? O que é que tá acontecendo nesse filme? Pelo amor de Deus. Tipo assim, com qual propósito a Noah entrou nessa briga e depois ela dá um soco na cara do acho que é do traficante. Eu nem sei. Eu assistia e eu não tava entendendo qual era o objetivo do filme com essas coisas todas. Mas isso tudo depois leva ao fato de que o Ronnie é liberado da delegacia. Também ninguém sabe por quê, né? Se ele não for julgado em até tal dia, ele vai ser solto. E aí passa menos tempo do que esse dia que é dito, que também não faz sentido nenhum essa informação que é dada, mas tudo bem. E aí ele de repente tá fora da prisão. Como se nada, tá fora da prisão. Aí beleza, organizam um racha de carros entre o Nick e o Ronnie. E o Lion que vai participar também. Quem ganhar vai ganhar 15 mil euros. E aí vai, né, isso vai ser importante pro Lion porque ele tá precisando de dinheiro pra oficina. Beleza. Nisso, a Noah e a Jenna brotam do absoluto além nessa corrida e elas vão competir também. Então, os competidores são o Lion, o Nick, a Noah e a Jenna num carro só e o Ronnie, né? Gente, a cena é muito legal, tá? A cena é muito legal porque, primeiro que não faz sentido algum isso acontecer num filme desses, né? Tipo, não é uma coisa que você espera num filme de romance entre, né, 2 jovens, do nada, uma cena de racha. Mas isso já tinha sido estabelecido no primeiro filme, então quem assistiu o primeiro filme já sabe que essa é a dinâmica, né? Esse é o conceito. E eles começam uma corrida de carros onde as coisas realmente se amplificam muito rápido. Porque eles passam você acha que tá tudo fechado, daí eles começam a passar em rua movimentada. Aí você vê a cena que eles gravaram, que obviamente é cena de CGI, né? Isso não foi feito de verdade. Os carros passando nessa distância dos outros carros na outra mão. É um conceito. Essa cena é um conceito. Mas é uma cena divertida, tá? Eu gostei muito da cena, achei muito divertida. Só que aí, o que eu ia falar especificamente dessa cena é que a polícia aparece. Mas a polícia acaba pegando só o Ronnie, porque lembra da cena do sanduíche que eu falei? Que o Nick e a Noah fazem assim no carro do Ronnie e ele é macetado, daí depois eles saem e o carro cai em cima do carro da polícia. Então a polícia tá ali já faz tempo dizendo, parem o carro, e ninguém nem aí. E a polícia agindo como se não tivesse posse de armas, né? Agindo como se nada. E aí acontece isso, o carro do Ronnie capota. E eles prendem o Ronnie, beleza. Mas eles deixam o resto das pessoas irem embora, numa cena que não faz sentido nenhum. Tipo assim, mesmo se eles tivessem conseguido escapar, o que naquela situação que o filme mostra, eles não conseguiriam, que tinham muitas viaturas aparecendo, e as viaturas simplesmente param e deixam todos os outros carros, todas as outras pessoas fugirem. Tudo bem. Ainda que isso fosse possível, tipo assim, anotar uma placa de um carro, ir atrás depois,
Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Essa cena é a cena mais inverossímil deste filme. E é um filme que tem várias cenas inverossímeis, né? A gente gosta, mas é o conceito, tem que abraçar o conceito. E aí todo mundo vai então pro baile lá da família, da empresa do pai do Nick, né? Tá todo mundo lá. E aí de novo as coisas vão pra lugares inesperados, né? Vão pra lugares inesperados. A Briar, que é a menina que mora com a Noah, pede pra ir junto e vai. A Sofia e o pai e a mãe também estão lá por causa da empresa, né, não sei o quê. E aí tem um momento que a Briar, ela entra na cozinha e ela pega uma faca. E eu falei, caralho, acho que ela vai tentar matar alguém. Vai tentar matar a Noah, vai tentar matar o Nick, né? O que faria sentido. Mas não, ela pega uma faca aleatória e aí ela abre um portão pra mãe do Nick entrar. X. Aí a mãe do Nick entra, a mãe do Nick passou o filme inteiro tentando falar com ele, fazer revelações pra ele. E aí a revelação que ela faz é que, na verdade, a filhinha dela, que é a irmã do Nick, né, a Meg, não é só filha dela, como a gente achava que era. É filha também do pai do Nick. Essa é a grande revelação. E aí o Nick fica puto, porque a Noah ajudou a mãe dele de certa forma, né? Porque a Noah abriu a porta da casa deles que a mãe pegou a escova de dente pra fazer um exame de DNA. E a primeira coisa que o Nick faz é entrar no bar e beijar a Sofia. Gente, eu sou a maior defensora de bad boys com problemas familiares, com mommy issues. Mas por que caralhos a primeira coisa que ele fez ao ficar chateado com a garota que ele ama, ele tatuou a escrita dela na mão dele, que tava escrito, ai, você é meu, no braço. Ela escreveu de brincadeira numa canetinha, ele foi lá e ele tatuou. E aí a primeira coisa que ele faz é entrar na festa e beijar a Sofia na frente dela. A primeira coisa. Eu fiquei com ódio. Tipo assim, beleza, talvez ela não devesse ter feito o que ela fez. Mas também não foi um crime tão, né? Mas ele tem problemas com a mãe. E aí ele foi lá e beijou a Sofia, tipo assim, meu senhor, você não tem respeito pela garota que você gosta, pela outra garota, coitada, que não tinha nada a ver com nada, que é uma querida, a Sofia também, e nem com você mesmo, se for analisar, né? E aí ele sai dali, sai do baile, puto da cara, e o Lion vai junto. Depois o Lion convence ele que ele tá agindo igual uma babaca, e aí ele volta atrás da Noah. Só que nesse momento, a Noah já não tá mais lá. A Noah voltou pra casa dela, pro apartamento que ela divide com a Briar. Só que a Briar pegou a chave de casa, planejou na cabeça dela que daí então a Noah ia chegar no apartamento e não ia conseguir entrar. Então por causa disso ela ia na casa do vizinho, que era o vizinho lá que eu falei que apareceu nesse filme e que ela queria que ficasse com a Noah. Gente, juro, é uma grande bagunça. Tem que assistir. Assiste sabendo que vai ser uma grande farofa e que metade das coisas não vão fazer sentido. Porque daí você se diverte como eu me diverti. Tipo assim, eu me diverti muito assistindo o filme. Mas você tem que levar tudo isso em consideração, né? E aí então a Noah vai pro apartamento e faz exatamente isso, né? Ela vai, não consegue entrar em casa, tá chovendo, e ela vai pra casa do vizinho. Chega na casa do vizinho, os dois transam. Tipo assim, minha senhora, você acabou de terminar um relacionamento. Ela, eu ainda passo um pano, porque quem foi babaca primeiro foi o Noah. Porque quem foi babaca primeiro foi o Nick, né? Se ele não tivesse beijado a Sofia do nada, eu estaria criticando a Noah mais do que eu tô criticando o Nick. Mas também precisava, né? Não precisava. Chegou e aí transou com o menino. Michael, é o nome dele? Acho que é esse o nome dele. E aí tem um momento que não tem nada a ver com nada. Tem um momento, nada a ver. Que daí a Noah vai pegar o vestido dela que ela tava usando no baile pra botar de volta, né? Pós-sexo. E aí o menino fala assim pra ela, ai, esse tá muito molhado, esse vestido. Coloca uma roupa minha e dá um blazer. Só que aí ela fica toda molhada de novo porque tá chovendo. Eu não dá um guarda-chuva pra ela. Então não tem justificativa nenhuma ela ter trocado de roupa. Porque se ela ia se molhar novamente, que diferença que fazia ela tá com o vestido molhado ou com a roupa seca que o menino deu pra ela? Porque no fim das contas, ela fica inteira encharcada de novo. E aí, quando ela sai da casa do vizinho, o Nick tá lá esperando por ela. E aí ele entende, né? Só porque ela tá vestindo outra roupa, que é de um homem, claramente, e que ela tá vindo de uma direção do apartamento que não é o dela, ele entende o que aconteceu. E daí ele pega e vai embora. Esse é o final do filme. Mentira, a última cena do filme é a Noah indo visitar... É outra cena absurda. É a Noah indo visitar o túmulo do pai dela. Minha senhora, também nada a ver isso, né? Que você fica aí o filme todo sofrendo pela morte do seu pai, que tentou te matar 2 vezes. Mas tudo bem, né? Problemas familiares, daddy issues, né? Se o Nick tem mommy issues, a Noah tem daddy issues, com certeza. E ela
ela vai lá no túmulo e ela vai dizer adeus pro pai dela. Basicamente fica subentendido que ela não quer mais ter essa relação de dependência emocional com o pai falecido e que era horroroso pra ela. Aí ela olha por entre as flores e o Nick deixou uma mensagem pra ela. Escreveu com canetinha no túmulo do pai dela. Não é uma carta que ele escreveu no mármore. Eu sou a luz da sua escuridão. Um negócio assim que ele escreve. E aí ela fica mexida, abalada e vai embora. E o filme acaba. Então assim, os dois acabaram separados nesse segundo filme. O que eu acho que é bastante comum em histórias que tem 3 livros, né? Então a maioria dos filmes ou dos livros que tem 3 atos, né? São 3 histórias que vão ser contadas. O segundo é sempre o que o casal passa por dificuldades e sempre tem terceiros envolvidos, né? Outros interesses amorosos. Por exemplo, Para Todos os Garotos que Já Amei, né? O Verão que Mudou a Minha Vida, se a gente considerar que a segunda temporada é a temporada do Jeremiah, a gente sabe que no final a Belly vai ficar com o embuste do Conrad. Peço perdão, eu odeio ele. Enfim, tem outros livros que são mais ou menos nessa estrutura, né? O segundo ato é sempre o que o casal acaba meio ou separado ou acaba passando por algumas dificuldades. E nesse caso, isso não é diferente. Então o que eu espero é que daí no terceiro filme, que vai ser lançado também, a gente tenha a resolução de tudo isso e o Nick e a Noah consigam se redimir pelas coisas que aconteceram nesse filme e pelas coisas que um acabou fazendo com o outro, né? Porque os dois erraram bastante. Então eu acho que o terceiro filme, que é Nossa Culpa, ele vem pra resolver as questões. Tanto que, no final desse segundo filme, os pais, né, então a mãe da Noah e o pai do Nick, tem uma conversa entre si e eles percebem que eles não deveriam ter feito tudo que eles tentaram fazer pra separar os dois, né? Então eles falam, tudo que acontecer com eles a partir de agora é nossa culpa. Fazendo referência ao título do terceiro filme. Então, eu acho que os dois, no terceiro filme, não vão estar tão determinados a separar os filhos. Porque eles perceberam o quanto os dois saíram machucados aí nesse segundo momento, nesse segundo filme. Então é isso que eu espero do terceiro filme. Eu não li os livros e provavelmente não lerei também. Acho que eu vou ficar só com os filmes. Mas quando o terceiro for lançado, a gente volta aqui pra conversar sobre ele. Eu quero saber o que é que vocês acharam desse segundo filme, do filme Sua Culpa. Eu acho que o primeiro é melhor do que o segundo. Acho que esse filme, tecnicamente falando, ele tem muitas coisas acontecendo, ainda mais que o primeiro. O primeiro já tinha bastante. E eu acho que ele não consegue também trabalhar tudo isso muito bem, como eu já falei pra vocês. Mas ainda assim, a gente tem alguns pontos positivos. E o principal deles, com certeza, é a química entre os atores. E acho que por isso vale assistir, por isso também vale esperar o próximo filme. Me contem nos comentários as opiniões de vocês, combinado? Deixem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram de conversar sobre o filme comigo, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e tchau!